Três aspectos cruciais da recuperação inicial do produtor rural. Esse é o tema deste episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Nós estamos no 26º episódio e eu tô aqui para compartilhar esses três pontos que me parecem centrais para quem pretende começar a trabalhar com recuperação inicial. Então, me digam se tá bom o áudio, se dá para entender com tranquilidade o que eu vou dizer, o que eu vou abrir aqui. Vou tomar um chimarrão com vocês também. Sextou aqui com chimarrão. E vamos conversar sobre três aspectos cruciais da recuperação do produtor rural, tá bem? Este é o tema. Aí assim, para quem eu estou produzindo esse conteúdo, quem é o destinatário com quem eu quero conversar? Meu caro colega, eu estou conversando com advogados, com contadores que pretendem atuar em recuperações iniciais. Também eu não estou aqui tratando com produtores rurais nesse episódio. Eu estou trabalhando com quem pretende trabalhar com RJ. E aí eu vou fazer o recorte para conversar com esse sujeito. Dizendo isso, eu quero ter bastante clareza para, se você for produtor rural ou empresário, assista outros vídeos. Tá bem? Esse aqui é destinado a quem pretende trabalhar com excelência com recuperações iniciais, a quem pretende dedicar as suas energias à atuação nesse mercado singular do direito. E aí, iniciando a conversa sobre recuperação do produtor rural, três aspectos cruciais que, assim, quem não domina não pode trabalhar. Essa é a realidade. Os três assuntos que eu vou aqui explorar, eles são centrais, eles são premissas básicas para quem vai trabalhar com recuperação do produtor rural. E esse tema tem uma singular relevância na atual quadra histórica. Meu caro colega, o setor do agro atravessa uma crise talvez sem precedentes. Eu fui buscar alguns artigos para analisar o contexto, para além do que eu trabalho no dia a dia com recuperações do produtor rural, e os números são assustadores. Vê só, nós temos ciclos de crise do agro, mas essa atual ela vem já de algum tempo. Nós temos aqui os insumos altíssimos porque atrelaram ao dólar, mas uma crise climática. E essa crise climática faz com que os produtores não tenham a expectativa de colheita que tinham outrora. Então eu vou traçar aqui o contexto da atividade rural para depois seguirmos nos três pontos cruciais, tá bem? Contexto da atividade. Primeiro, nós temos sucessivas quebras de safra. Essa é uma realidade contemporânea, pelo menos a região sul. E isso decorre de uma crise climática. Nós temos os insumos atrelados ao dólar, mas o que é relevante nesse contexto é a compreensão que há nos últimos 3 ou 4 anos uma redução progressiva do valor das commodities. Então, se você fizer uma investigação do histórico da soja, por exemplo, da saca da soja, você vai ver que nos últimos 4 anos a saca da soja teve uma redução significativa e recorrente. Se chegou em 2021, 2022 a R$190, a R$200 em algumas regiões do Brasil, a saca da soja, no contexto atual nós estamos falando de uma saca de soja no patamar de R$110 a R$120. Isso tudo em um contexto de crise climática e quebras de safra. Última variável importante para entender o contexto da crise do agro diz respeito ao cenário de endividamento progressivo. Ao contrário de outros períodos em que o produtor rural tinha uma dívida que era possível rolar, com a entrada das tradings, com a entrada dos fundos, o que se colocou na atividade rural foram termos de mercado da produção agrária. Hoje, o que eu quero lhe dizer é que o que define o endividamento do produtor rural não é exclusivamente a política do Banco do Brasil. Em 2004, melhor dizendo, em 1994, a crise do setor agrícola era resolvida em boa medida pela política pública levada a cabo pelo Banco do Brasil, que era o grande fomentador
do produtor rural. Então, a crise, por exemplo, os arrozeiros de 1990, que veio junto com o Plano Collor, aquela crise ela foi enfrentada por meio de uma securitização seguida do que se chamou de PESA, que era um programa de reestruturação financeira do agro. Tudo isso capitaneado pelo Banco do Brasil. Essa realidade de uma instituição financeira ordenar a crise do setor rural, ela foi superada. Nós não temos hoje a condição de uma instituição ou mesmo de uma política pública definir a superação da crise do setor, porque nós temos fundos de investimento no meio da crise do agro, nós temos cooperativas de crédito que estão extremamente agressivas e, além disso, nós temos também os bancos que oferecem os implementos agrícolas, além das cerealistas e os outros operadores do sistema do agro. Então, hoje, o contexto da crise do produtor rural é muito mais complexa do que era a crise, por exemplo, em 1994, quando uma instituição financeira decidiu os rumos dessa crise. E é nesse contexto, olha só, é nesse contexto que se coloca a recuperação judicial como uma das possibilidades. Por isso nós estamos tratando nessa live da recuperação do produtor rural. Então, nesse contexto, o advogado que se posicionar vai ter mercado. Nós estamos nesse momento, os números, se não me falha a minha memória, diz respeito a mais de 800 mil produtores que estão inadimplentes há mais de 90 dias. Então, só não temos mais recuperações de produtores rurais porque, de fato, não temos mais advogados que trabalhem nessa área. E é nesse contexto que você entra para trabalhar com recuperação judicial a partir de 3 temas cruciais. 3 assuntos que são de fato centrais para quem pretende trabalhar com recuperação judicial. Vamos lá. Primeiro ponto fundamental, meu caro colega, você precisa entender que o produtor rural só pode ingressar com o pedido de recuperação judicial a partir do momento que ele tem a inscrição enquanto empresário individual na junta comercial. Deixa eu explicar. Na realidade, o que se facultou com a Lei 14.112 foi ao produtor rural ingressar em recuperação judicial, mas isso não dispensou o produtor rural de fazer a inscrição na junta comercial e, a partir da inscrição na junta comercial, ser tratado como empresário. Muitos colegas erram ao não fazer a inscrição do produtor rural enquanto empresário e requerer o pedido de recuperação judicial enquanto produtor rural, pessoa física. Meu caro colega, isso é erro crasso. Você não vai ter o deferimento do pedido de recuperação judicial se não fizer a inscrição do produtor rural enquanto empresário individual. Outro erro gravíssimo que eu vejo ocorrer com quem não tem essa prática em recuperações do agro. Alguns colegas entendem que tem que fazer a inscrição na junta comercial e orientam o produtor, olha só, orientam o produtor a fazer a inscrição na junta comercial e o produtor rural cria uma sociedade empresária limitada. Ou seja, o produtor rural, junto com o filho, junto com a filha, junto com a nora, junto com o irmão, cria uma empresa limitada. Ora, isso é um erro crasso. Isso prejudica o cliente. Por quê? Porque essa empresa limitada, ela não vai poder absorver as dívidas da pessoa física. E o que vale, do ponto de vista da sua assessoria de excelência ao produtor rural, é a renegociação de quem? É a renegociação das dívidas constituídas pela pessoa física. Agora, por que o empresário pode trazer as dívidas da pessoa física? Ele vai trazer as dívidas da pessoa física por uma razão muito simples. A figura, olha só, a figura jurídica do empresário individual, ela tem uma responsabilidade ilimitada. Como é que é, Marcelo? A figura jurídica do empresário individual responde com ilimitada, ou seja, as dívidas constituídas na atividade rural pela pessoa física são trazidas para o plano de recuperação judicial, trazidas para a recuperação judicial, se a inscrição for do empresário individual. Essa compreensão é central. Se você distribuir
uma recuperação inicial do produtor rural a partir de uma sociedade limitada, criada para fins de recuperação inicial, o pedido será indeferido. E você corre o risco de prejudicar o seu cliente. Logo, o primeiro dado central que você precisa colocar na mesa é: para o produtor rural ingressar com um pedido de recuperação inicial, ele precisa fazer a opção pelo regime empresarial de modo a fazer a inscrição na junta comercial como empresário individual. Essa é uma condição necessária, mas vê bem, meus caros colegas, não é uma condição suficiente, você precisa ir além disso. Além de escrever o produtor rural enquanto empresário individual, você precisa ir além. E o que significa ir além? Significa comprovar. E aqui, olha só, aqui alguns colegas também dormem de touca. Você vai precisar comprovar a atividade rural do seu cliente por mais de 2 anos. Você precisa comprovar que o seu cliente é produtor rural há mais de 2 anos. Isso tudo tem por fundamento, primeiro, uma decisão no Superior Tribunal de Justiça, decisão número 1.800.032, se eu não estou enganado. E essa decisão no Superior Tribunal de Justiça gerou a mudança da Lei 11.101 em 2020, que franqueou ao produtor rural o ingresso em recuperação inicial. Mas ele precisa exercer atividade há mais de 2 anos. E como é que você vai comprovar o exercício da atividade há mais de 2 anos? Essa é a pergunta. Como é que você vai comprovar que o seu cliente exerce atividade rural há mais de 2 anos? Você vai fazer essa prova a partir de notas fiscais, a partir da declaração do imposto de renda de produtor rural em que estava, declaração de imposto de renda de pessoa física que estava atividade rural, a partir do bloco do produtor rural. Tudo isso está posto no artigo 48 da Lei 11.101. Tá bem? Então, primeiro aspecto central da sua atuação como advogado, como advogada na assessoria ao produtor rural. Depois de compreender o contexto, você só vai levar ao processo de recuperação inicial produtor rural depois de inscrito na junta comercial. Por que essa necessidade? Porque apenas empresas têm o direito de ingressar com o pedido de recuperação inicial. Agora sim, qual é o segundo requisito? Primeiro aspecto crucial você dominou. Primeiro aspecto crucial diz respeito a inscrever produtor enquanto empresário individual. Segundo aspecto crucial, você precisa dominar os créditos que se submetem e saber os créditos que não se submetem ao plano de recuperação inicial. É isso que vai distinguir a sua atuação em uma atuação de excelência ou uma atuação pífia, uma atuação perigosa. Porque no caso do produtor rural, a regra não é a mesma do agente econômico empresarial. Nós temos algumas distinções importantes e a primeira coisa que você precisa entender nesse segundo tópico é que tem créditos que se submetem ao plano de recuperação inicial e créditos que não se submetem ao plano de recuperação inicial. Em regra, na recuperação inicial da sociedade empresária convencional, a regra é que todos os créditos se submetem. E a exceção está lá no parágrafo 3º do artigo 49. Você vai ter isso no caso de uma recuperação convencional. Acontece que no caso de produtor rural, você vai ter alguns temperos que exigem atenção especial. Qual é a relevância desse tema? Meu caro colega, se você não souber quais são as dívidas que se submetem ao plano de recuperação inicial e as dívidas que não se submetem, daqui a pouco você vai entrar com uma recuperação inicial que não tem qualquer dívida submetida à recuperação. Então, a primeira coisa nesse segundo tópico é entender quais são as dívidas que não vão se submeter ao regime recuperatório e as dívidas que vão se submeter. E aí eu vou chamar a atenção de 3 créditos que não se submetem à recuperação inicial e que você precisa olhar com muita atenção. A primeira dívida que não vai se submeter ao plano de recuperação inicial, a CPR de liquidação física. Então, você vai ter uma exceção lá na lei das CPRs que vai dizer a CPR de liquidação física não se submete aos efeitos da recuperação inicial. Primeiro, o que é a CPR de liquidação física? É aquela operação chamada barter, que as cerealistas muito realizam com os produtores. O produtor se compromete a entregar uma parte da sua colheita em favor da cerealista que vai receber
essa colheita, essa parte da colheita, como pagamento dos insumos alcançados. Então, a cerealista disponibiliza sementes, disponibiliza químicos para o produtor rural e o produtor assina uma CPR de liquidação física se comprometendo a pagar estes insumos com parte de sua colheita. Essa CPR, quando é de liquidação física, ela não vai se submeter à recuperação inicial. Então você precisa estar atento para isso. Marcelo, mas existe também a CPR de liquidação financeira. E daí? A CPR de liquidação financeira se submete aos efeitos da recuperação judicial. Mas eu vou além. A CPR de liquidação física, em razão de caso fortuito ou força maior, ela pode também ser excepcionada no caso de uma recuperação judicial. Então imagine o seguinte cenário: o cliente teve uma grave frustração de safra, não colheu. Ora, esse crédito, em razão do caso fortuito ou força maior, pode ser objeto de negociação dentro de uma recuperação judicial. Mas isso precisa ficar comprovado. Primeiro crédito, portanto, extraconcursal que exige a sua atenção é a CPR de liquidação física. Segundo tema importantíssimo, o contrato que contém como garantia a alienação fiduciária. Meu caro colega, você precisa prestar especial atenção no crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, que tem um bem em garantia. Porque a alienação fiduciária, você sabe, está lá no parágrafo 3º do artigo 49, a alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Portanto, esse crédito ele não vai se submeter ao plano de recuperação judicial. Com isso, eu quero lhe dizer o seguinte: você não vai conseguir equacionar essa dívida no plano de recuperação judicial, mas o bem no curso da recuperação judicial vai ser protegido pelo juízo depois de deferido o processamento por meio do stay period. E aí deixa eu te explicar o que significa isso. Quando você distribui um pedido de recuperação judicial, o juízo, reconhecendo a essencialidade de determinado bem, ele vai protegê-lo na posse da recuperanda. Então, Marcelo, se tiver bem em alienação fiduciária, eu não devo pedir recuperação judicial? Meu caro colega, eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é para prestar atenção nesse especial detalhe. E você vai prestar atenção a partir do caso concreto. Deixa eu dar um exemplo. Imagina um cliente lhe procurando dizendo: olha, eu tenho um inadimplemento pesado aqui, que envolve bens que estão em alienação fiduciária e tem o risco de perder esses bens imediatamente. Imagina uma área de terra que pode ter a propriedade consolidada, imagina um implemento agrícola que já teve o inadimplemento de 2, 3 ou 4 parcelas. Nesse contexto de inadimplemento, o que você vai fazer é requerer já na petição inicial que o juízo, mesmo que reconhecendo que se trata de crédito extraconcursal, que o juízo reconheça a essencialidade desse bem e proteja-o no curso da recuperação judicial. Perfeito? Então, 2 créditos aqui que são créditos extraconcursais que dizem respeito ao coração da atividade do produtor rural e que você precisa olhar com especial atenção. Agora eu vou traçar o terceiro crédito aqui, que aí envolve imensa discussão. Eu quero que apenas você tenha no radar. Nós temos nesse momento, nessa quadra de tempo histórico aqui, uma discussão pesada sobre o crédito titularizado por cooperativas. Cooperativas de crédito. Eu me refiro ao Sicob, eu me refiro à Cressol, eu me refiro ao Unicred, eu me refiro ao Sicredi. Essas cooperativas de crédito alcançaram uma mudança normativa em 2020 que incluiu na Lei 11.101, parágrafo 13º do artigo 6º, e que dispõe que o ato cooperativo não se submete aos efeitos da recuperação inicial. Então, faz assim, meu caro colega, vai lá no parágrafo 13º e visite o texto da Lei 14.112. Você vai ver que o legislador pretendeu proteger o ato cooperativo da recuperação inicial, ok? Ok. Mas
o ato cooperativo ele se caracteriza a partir da lei das cooperativas. E você vai comigo visitar a lei das cooperativas e vai perceber que o ato cooperativo ele não tem relação com índole mercantil. O ato cooperativo diz respeito a uma operação que está fora dos meandros, fora das regras mercadológicas, do mercado como um todo. A despeito disso, muitas cooperativas de crédito postulam em recuperações iniciais que os seus créditos são extraconcursais em razão de se tratar de ato cooperativo, de ato cooperado. Tá bem? E esse tema já foi para o STJ, tem uma decisão equivocada do STJ dizendo que, bom, de fato, cooperativo de crédito, ato cooperativo, crédito extraconcursal. Ocorre que nesse momento nós temos múltiplas decisões no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça do Paraná, que estão analisando detidamente a situação específica das cooperativas de crédito e chegando à conclusão que se a relação da cooperativa de crédito com o produtor rural é idêntica a uma relação mercantil, se a relação da cooperativa de crédito com o produtor rural é em linha similar à relação do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal com o produtor rural, ora, não há que se falar em ato cooperado. E aí, vários tribunais estão reconhecendo a concursalidade do crédito das cooperativas de crédito. É nesse contexto que nós estamos. Portanto, você precisa analisar o produtor rural, você precisa analisar o cenário do seu cliente a partir destas variáveis, a partir deste contexto. Prestando especial atenção nos créditos que porventura sejam extraconcursais. Agora sim, deixa eu lhe explicar um detalhe, Marcelo. Se o crédito for extraconcursal, isso significa que eu não tenho como ter a ajuda da recuperação inicial? Você já viu essa resposta aqui nessa conversa. Você já percebeu que, mesmo o crédito sendo extraconcursal, tratando-se de bens essenciais, estes bens serão protegidos no curso da recuperação inicial, ao menos até a aprovação do plano de recuperação inicial. Você já viu isso. Agora, deixa eu lhe dizer, nós temos uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que reafirmou esse comando. Nós temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida agora em março de 2026, agora, ontem, esse mês, em que o STJ disse, ora, tratando-se de bem essencial à atividade da recuperanda, mesmo ultrapassado o prazo do stay, caso esse bem seja crucial para o soerguimento, ele deve ser mantido na posse da recuperanda. E esse entendimento está em linha com o princípio maior que rege o processo de recuperação inicial, que é o princípio da preservação da empresa. Preservação da empresa que é viável e os credores assim a entendem. Então, esse contexto todo, meu caro colega, você precisa compreender para trabalhar com recuperação do produtor rural. E deixa eu dar um passo à frente. É importante entender esse contexto porque nós estamos em um cenário de grave crise do agro e em um cenário em que você pode ser o número 1 da sua região. Essa é outra diferença que marca o trabalho com recuperações iniciais. Tem áreas do direito em que, sinceramente falando, não é possível o advogado construir um movimento e ser o número 1 rapidamente. Se você estiver numa cidade pequena, numa cidade média, você sabe. Já tem o advogado trabalhista lá, que todo mundo sabe que o cara é referência na área trabalhista. Você até pode trabalhar também na seara laboral, mas o cara é o número 1, porque ele trabalha há 30 anos com justiça do trabalho. O mesmo você pode dizer com relação ao advogado da seara penal. O criminalista, o cara que faz júris. Esse cara é a referência da cidade. Você pode construir um movimento de, enfim, se colocar nesse mercado, mas ele já é o número 1 há muito tempo, antes da era digital. Agora, deixa eu lhe dizer, no mercado de recuperações iniciais ainda existe espaço para qualquer advogado, para qualquer advogada ser a número 1 da região, exatamente por faltar profissionais que dominem essa área. Nós não temos advogados que são referências regionais no mercado de recuperação inicial. É por isso que qualquer advogado que se apresentar
como alguém que domine o remédio jurídico, como alguém que saiba manejar uma recuperação judicial. A partir do momento que ele se posicionar nessa área, ato contínuo, ele terá clientes. Por uma razão que é simplesmente óbvia. Nós estamos atravessando um cenário em que persistem os juros mais altos da economia brasileira. Como poucas vezes vimos no Brasil. Nós temos aqui 3, 4 anos de juros seguidos em alto patamar. E isso está estrangulando o fluxo de caixa das empresas, que não vem em alternativa que não um ambiente de renegociação. Quem vai oferecer esse ambiente de renegociação? Ora, o advogado que domina recuperação judicial. E eu não refiro apenas a grandes cidades, viu? Eu estou me referindo a pequenas cidades, a médios municípios, a regiões, porque em pequenas cidades, em médias cidades, você tem grandes dívidas. E eu vou dar só um exemplo. A segunda maior recuperação judicial em que nós atuamos, olha só, que diz respeito ao produtor rural, a segunda maior recuperação judicial em que nós atuamos, enquanto auxiliar do Poder Judiciário, enquanto administração judicial, diz respeito a uma recuperação de 450 milhões. Uma cidade que não tinha 15 mil habitantes. Então, não é o tamanho da cidade que vai indicar o tamanho dos clientes. Você pode ter excelentes clientes, vê bem, uma cidade com menos de 20 mil habitantes. Nós estamos falando de uma recuperação de 450 milhões de reais. Então você pode estar em pequenos e médios municípios, ser referência nessa área de soerguimento e sim, fechar contratos, porque nós estamos há 3 anos com os juros cada vez mais pesados do ponto de vista da atividade econômica. Pega mais um dado e eu já vou chegar no terceiro ponto dessa live. Pega mais um dado. Ao mesmo tempo que o endividamento das empresas cresce 20% ano a ano, então 2025, empresa endividada em 24, ela teve o estoque de dívida atualizado em pelo menos 20% no curso do ano de 2025, ao mesmo tempo que a dívida aumenta 20% ao ano, a capacidade produtiva, o aumento da produtividade, o aumento do faturamento cresce em média 5%. Ou seja, você tem um gap aí de 15% no endividamento da empresa, do produtor rural. E é nesse contexto que a atuação pode marcar um diferencial, pode marcar uma alternativa. Breno, meu velho, é nesse contexto que você pode sim construir esse protagonismo e ser a figura que vai trazer o sono para o seu cliente. E é por isso que nós estamos discutindo sobre a recuperação judicial do produtor rural. Ainda antes de entrar no terceiro aspecto dessa live, nós estamos conversando aqui sobre os 3 aspectos cruciais da recuperação do produtor rural. Eu devo fazer um alerta. O advogado que pretende trabalhar com recuperação judicial precisa ter no seu radar que nós estamos em um contexto de beligerância no agro. Ao contrário da recuperação de empresas, que você vê todos os dias temos notícias e a coisa vai com muita tranquilidade, no caso da recuperação judicial do produtor rural, nós estamos em um contexto de franca beligerância. Nós estamos em um contexto em que cada vez mais os credores tensionam para que essa onda acabe. Cada vez mais cooperativas de crédito, cada vez mais o Banco do Brasil ou outros agentes econômicos tensionam para que os produtores não busquem esse remédio jurídico. Por uma série de razões que eu não vou explorar aqui, mas o fato é que nós temos um tensionamento permanente no tocante à recuperação do produtor rural. Portanto, você precisa ter essa leitura. Não é um céu de brigadeiro que você vai entrar em recuperação judicial, o cliente não vai nunca pagar nada e a coisa vai andar com tranquilidade. Não é assim que funciona. E é por isso que você precisa dominar esse remédio jurídico. Porque na medida em que você enfrentar os embates da recuperação do produtor rural, se você não dominar os caminhos, os atalhos, a negociação, tudo que envolve a recuperação do produtor rural, você vai ter problemas. Tá bem? E aí eu vou para o terceiro aspecto
crucial da recuperação do produtor rural, que diz respeito a esse contexto de beligerância. Você precisa iniciar a recuperação do produtor rural já pensando no plano de recuperação judicial. Você não pode deixar a discussão ou a construção estratégica do plano de recuperação judicial para a última semana, quando houver assembleia de credores. A construção de um consenso no contexto da recuperação do produtor rural deve ser uma medida que você deve perseguir desde o primeiro momento. Ao contrário de uma empresa convencional, que você pode sim postergar um pouco a construção dessa maioria. No caso do produtor rural, depois de deferido o processamento da recuperação judicial e aberto o prazo de 60 dias para você juntar o plano de recuperação judicial, você já precisa construir cenários de aprovação de plano. Por quê? Porque alguns credores demoram a dar o retorno e você precisa ter a construção desse relativo consenso com os credores. Não pode, portanto, aguardar a hora que tiver vontade de negociar. A recuperação do produtor rural exige uma estratégia negocial diferente da negociação convencional, que significa principalmente não deixar para o último momento. Você não pode aguardar a assembleia ser aprazada para conversar com os credores. E esse é o terceiro ponto. Então, vamos lá, fazendo uma brevíssima remissão. Primeiro ponto importante, entendemos o contexto da crise do produtor rural, entendemos o contexto que diz respeito ao aumento do preço dos insumos, porque alinhados ao dólar, a uma crise climática brutal que tem gerado consequências deletérias na produção e melhor na produtividade. Nós estamos falando de uma redução progressiva do preço das commodities nos últimos anos e ligado a tudo isso nós estamos falando também dos juros mais altos que nós vivenciamos neste último período histórico. Se antes o agro era fomentado especialmente por crédito público, a entrada de tradings, fundos, cooperativas no mercado do agro fez com que essa exigência de crédito e de cobrança de dívidas mudasse de patamar. E isso também está no contexto da crise do agro. Nesse cenário, 3 aspectos cruciais. Primeiro aspecto crucial: você precisa orientar o seu cliente a fazer corretamente a inscrição do produtor rural na junta comercial. E essa inscrição do produtor rural passa necessariamente para a inscrição enquanto empresário individual. Alguns produtores rurais erram e fazem a inscrição enquanto sociedade empresária. E a sociedade empresária não é ilimitada, é uma sociedade limitada, a razão pela qual não trazem as dívidas para dentro da recuperação, que torna a recuperação judicial despicienda, esvaziada, desnecessária. Tá bem? Esse é o primeiro ponto que nós tratamos. Segundo ponto crucial, compreenda, Jabes, meu querido, compreenda que não existe a mesma leitura dos créditos que em uma recuperação convencional. No caso do produtor rural, você precisa prestar especial atenção nos créditos extraconcursais. E eu expliquei detidamente aqui a CPR de liquidação física. Pedi para você prestar atenção especial também na alienação fiduciária, que é muito presente no fomento ao agro. E o terceiro argumento importante no que toca aos créditos concursais ou extraconcursais é o tormentoso tema das cooperativas de crédito. Você precisa ficar atento às cooperativas de crédito, porque sim, elas estão com um embate aberto no tocante à recuperação. Elas estão lutando para que essa ideia de proteção do produtor rural, de equacionamento dos compromissos em um ambiente protegido, não se alastre. Na realidade, nós estamos em um contexto em que o produtor rural está sendo bombardeado por informações dúbias sobre a recuperação do produtor rural. E aí o que é importante mencionar no que toca às cooperativas é que as cooperativas de crédito estão atuando fortemente para que não prospere a ideia de renegociação em um ambiente protegido por meio da recuperação judicial. E é nesse contexto que a gente tem que estar bem antenado. Portanto, com relação aos créditos extraconcursais, você precisa ficar muito ligado na CPR de liquidação física, no crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária e também
no crédito titularizado por cooperativas de crédito, que eu considero, agora só dando minha opinião aqui, né? Eu considero que é um absurdo. Sinceramente, na minha opinião, cooperativas de crédito postular extra concursalidade em recuperação inicial me parece absolutamente desarrazoado, mas eu sei que esse é um tema quentíssimo, esse é um tema que mobiliza o mercado de recuperações iniciais, e nós temos decisões, infelizmente, lamentáveis. Uma decisão especial do Superior Tribunal de Justiça que coloca aí luzes obscuras no tema, porque não entra no mérito dessa questão e simplesmente faz uma interpretação literal da questão. Uma interpretação literal, supondo que cooperativa de crédito, ao ceder crédito ao produtor rural, está perfectibilizando um ato cooperativo, o que me parece uma desconexão com a realidade, para dizer o mínimo, uma desconexão com a realidade, porque nós todos sabemos que cooperativas de crédito cada vez mais atuam pela lógica do mercado. Né? Se alguém aqui discorda de mim, pode falar, vai ser um prazer conhecer essa divergência, mas eu ouso dizer que desconheço divergência nesse tema. A grande maioria de colegas que atuam no dia a dia forense sabe que a cooperativa de crédito, no mais das vezes, atua enquanto uma instituição financeira, seguidamente cobrando encargos, juros e demais despesas de modo mais agressivo que bancos privados. Né? Que bancos privados como o Bradesco, como o Itaú, como mesmo o Banco do Brasil, que é um banco de economia mista. Então, se você pegar um contrato do Sicob, do Sicredi e mesmo um contrato do Banco do Brasil, você vai encontrar aí um alinhamento. E não vai ser rara a situação em que um contrato titularizado por uma cooperativa de crédito é mais gravoso ao produtor do que um contrato entabulado por um banco privado. Não é incomum isso. Na realidade, esse, meu caro colega, é o distinguing que precisa ser feito ao se apreciar a concursalidade ou não do crédito titularizado por cooperativas na prática. Você precisa fazer essa clivagem, esse recorte. Você precisa analisar o contrato em concreto e fazer o que o bom direito chama de distinguing, para perceber que, ora, no caso concreto, esse contrato titularizado por uma cooperativa, por exemplo, Unicred, Sicob, Sicredi, pelos encargos postos, eles se afastam do ato cooperativo porque está patente o interesse mercadológico, né, a relação de natureza cambiária, mercantil estabelecida e que se afasta dos moldes do ato cooperativo cujo teor não possui o intento de lucro. Olha só, só me dá um instante para aprofundar esse tema se você quer trabalhar com recuperação judicial. Eu estou conversando com um advogado, com um advogado que pretende trabalhar com recuperação judicial, que se distingue dos demais porque numa sexta-feira tardinha não está no bar e está aqui conversando comigo. Então, imagina a situação. Você busca um crédito na cooperativa de crédito, Sicob, Sicredi, Unicred, enfim, Cressol, e todos os encargos postos nesse contrato são superiores aos encargos exigidos, por exemplo, pelo Banco do Brasil. Como eu vou entender que esse contrato não carrega uma lógica mercantil? Como eu vou entender que esse contrato não tem incitamente uma lógica lucrativa? É evidente que tem. Se tem uma lógica lucrativa, se tem uma relação mercadológica, opa, nós estamos diante de uma relação comercial e não de índole cooperativa. Logo, esse crédito se submete ao plano de recuperação judicial. Se você veio comigo nesse raciocínio, você entendeu a distinção que precisa ser feita. E eu me refiro ao segundo aspecto crucial do trabalho com recuperações do produtor rural. Então, fechei o primeiro, fechei o segundo. O que eu vou fechar agora, só a título de rememorização, o terceiro tópico é: construa um plano de recuperação judicial em ato contínuo ao deferimento do processamento. Ao contrário da recuperação convencional, você não tem que ficar parado
aguardando, porque o processo é célere e você está em contexto de beligerância. Então, foi deferido o processamento da recuperação judicial? Claro, abra primeiro o champanhe, comemore, você merece. Você foi bem remunerado para isso, então show de bola. Mas, ato contínuo, você construa um consenso. Comece a construir cenários de consenso. Como é que faz isso, Marcelo? Esse cenário de consenso precisa ser feito no papel ou, claro, na tabela do computador. Você vai olhar quais são os cenários que têm a aprovação de um plano A, quais são os cenários que têm a aprovação de plano B ou plano C. E esses 3 cenários merecem a sua investida. Eu recomendo sempre que você não faça isso sozinho. Que você procure fazer esse movimento com mais um colega, porque nós temos viés. E esse viés, por vezes, nos trai. Então, imagine uma recuperação que tem 6 credores. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e sei lá mais algum credor, o Sicredi. Você viu que o Banco do Brasil e o Itaú aprovam a recuperação judicial. E você, de boa fé, constrói um viés de perseguir o Banco Itaú e o Banco do Brasil. Se você está sozinho e construir esse viés, você não vai ter colegas que estão conversando com o Santander, que estão conversando com o Sicredi, porque você está buscando o apoio do Itaú e do Banco do Brasil. Se você tiver um colega trabalhando com você, esse colega pode estar com outro viés em mente e construindo um outro cenário de aprovação de plano. E essas negociações, quando se afunilam no contexto da aprovação do plano de recuperação judicial, quando se aproximam da Assembleia de Credores, elas são definitivas para alcançar a aprovação do plano. Qual é a missão do advogado que é contratado para fazer uma recuperação judicial? Primeira missão, deferimento do pedido. Se não tiver deferimento do pedido, ele é incompetente para trabalhar com recuperação judicial. Então, primeiro, deferimento do pedido. Segunda missão, aprovar um plano de recuperação viável. São essas 2 missões que você precisa perseguir no trabalho com recuperações do produtor rural. A excelente notícia, 88,4% dos planos de recuperação são aprovados. A outra excelente notícia, nós temos quase 1 milhão de produtores nesse momento com dívidas com mais de... São 800 mil e alguma coisa, 840 mil produtores com dívidas vencidas há mais de 90 dias. Logo, você precisa pavimentar a sua atuação nesse mercado singular do direito e é um prazer ajudá-la a fazer isso nesse momento, em uma sexta-feira tardinha em que você dedicou parte da sua inteligência para vir conversar comigo. Se alguém aqui tiver alguma pergunta sobre recuperação do produtor rural, escreva aqui que vai ser um prazer responder. Alguém tem alguma pergunta? Escreve para mim aqui que eu vou ter imensa satisfação em explorar e conversar junto. Não quer dizer que eu vou dar a resposta final, mas eu vou ter uma leitura porque eu estou no dia a dia dedicado a esse remédio jurídico. Então, alguma pergunta traz aqui para mim, seja do produtor rural, pode trazer também perguntas sobre a recuperação judicial convencional que a gente vai enfrentar. Agora, enquanto eu espero a resposta aqui, deixa eu lhe dizer, recuperação do produtor rural é a bola da vez do mercado. E com isso, você precisa atuar com excelência e fazer como a Ayrton Senna fez em determinada corrida aqui no Brasil, no Interlagos, na ponta dos dedos, cuidando dos detalhes. Tá bem? Então, como não tem nenhuma pergunta aqui, eu quero só agradecer a atenção sua que ficou comigo, acompanhando essa reflexão importante, né, esse aporte importante sobre recuperação judicial do produtor rural. Nós estamos diante de um tema quentíssimo que ainda tem pouquíssimos profissionais qualificados e quem se posicionar como um expert do tema em pequenas e médias regiões pode acreditar, vai ser muito bem remunerado, auxiliando essa potência que é o agro brasileiro. Tá bem? Grande abraço, meu caro colega, e vamos para cima.